Deus Todo-Poderoso, rico em graça, amor, misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, nesta lição. Abre os nossos corações para nós sermos fortes, combatentes, homens e mulheres de Deus, para que nós possamos ganhar almas para o Teu reino. Para que esse evangelho que impactou a minha vida, as nossas vidas, possa alcançar mais almas, papai. Obrigado, Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Nós estamos num cenário atualmente que temos 4 bilhões de pessoas no mundo que ainda não são salvas. Isso é gravíssimo. Nós não podemos conhecer o evangelho e esconder dentro de nós. Nós não podemos. O evangelho, ele é para ser falado, vivido, exposto. Nós temos que falar a palavra de Deus 24 horas, aonde nós estivermos. E essa lição ela é muito boa, ela é maravilhosa. Ela inicia assim, o evangelho no mundo acadêmico e político. Nós estamos hoje com uma crise política, nós estamos com uma crise hoje na sociedade, nós estamos com crise em todas as áreas, no judiciário, no executivo, no legislativo, todas as áreas estão corrompidas. Essas áreas estão corrompidas porque não estão obedecendo a Deus, ou não conhecem o poder de Deus, ou não conhecem a palavra de Deus. O caráter e a fé do homem são inegociáveis. Nós, homens e mulheres de Deus, não podemos negociar o nosso caráter, não podemos negociar a nossa fé. Nós temos que fazer a diferença neste mundo. Assim como Daniel e seus 3 companheiros, jovens, mas eles fez a diferença. Vale a pena ser honesto. Sempre vale a pena. Vale a pena ter um caráter ilibado. Vale a pena perder para manter o seu caráter, para manter o nosso caráter. Vale a pena. Nós vamos entender a história de Daniel. Alguns estudiosos falam que ele foi um dos homens muito importantes para o rei durante quase 70 anos. E ele fez a diferença. Ele fez a diferença ainda quando jovem. Fez a diferença quando era mais maduro. E fez a diferença quando era idoso. Os homens e mulheres de Deus têm que ser conhecidos por fazer a diferença. Se nós não fazemos a diferença na vida de ninguém, não vamos fazer diferença nem na nossa própria vida. Amém? Vamos lá. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Assim, as crianças, todas as crianças podem sair, a irmã Rosana vai ensaiar elas para um trabalho, né? Para um congresso, né? Então vamos lá. Estamos lá no texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa sabedoria, a nossa fé tem que ser fundamentada no poder de Deus. Porque se a nossa fé, ou a nossa sabedoria, ou os nossos conceitos, ou os nossos caráteres, for pautado somente naquilo que o homem se diz justo ou honesto, nós somos os piores dos miseráveis. Por quê? Se nós formos entendermos a palavra de Deus, você vai ver que Jesus venceu a morte morrendo. Ele venceu, é até difícil de entender. Paulo é um dos homens que mais destacado no Novo Testamento. O cristianismo cresceu na época dele em sofrimento. Ele cresceu um cristianismo na prisão. Quem vai entender um evangelho desse? Quem vai entender? O evangelho, ele cresce. O evangelho, ele é poderoso, mesmo
quando a visão humana não entende e acha que ele está perdendo. Nós estamos num cenário onde o rei Nabucodonosor era quem? Era um dos reis mais importantes do mundo nessa época. Ele achava que tinha o poder, o domínio. E Deus deixa ele achar que é tudo. E Deus pega quatro jovens, menosprezados ali talvez pela sociedade. E eles eram cativos, eles eram prisioneiros. Inclusive, Deus deixa chegar numa situação tão complicada que eles acreditam que ia morrer ali, ó. Não é verdade? Se não fosse Deus ter intervindo na história, se não fosse Deus mudar o cenário, eles poderiam ter morrido. Mas Deus está no comando e no controle de tudo. Deus é assim. Ele deixa o homem até às vezes ficar desesperado. Mas Ele está no controle da minha e da sua vida. Verdade aplicada. Somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. Ali nós podemos estender aquele mundo acadêmico, aquele mundo político, o universo acadêmico, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas pode ser destruído pelo Espírito Santo de Deus. Pode mudar. Vamos lá. Gostaria de ler o texto. Se alguém quiser acompanhar comigo ali, pode acompanhar. Aqueles que talvez não estiverem enxergando, porque a letra ficou pequena, pode abrir as vossas Bíblias. Livro de Daniel, capítulo 2, do 24 ao 28. Eu vou ler bem devagar para que todos possam entender. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me à presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Olha como um homem de Deus muda a história. Então Arioque depressa introduziu a Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Eu queria parar um pouquinho aqui para dar uma explicação sobre isso. O nome de Daniel, ele foi mudado porque na Babilônia existiam alguns deuses pagãos, alguns deuses da Babilônia, inclusive Deus Lua, Deus Sol, vários outros deuses. E quando o rei, Daniel foi introduzido na presença do rei, juntamente com os seus três companheiros, seus três amigos, os quatro jovens teve os nomes mudados. Ele foi substituído por nome de Deus falsos. Mas isso não mudou o caráter dele. Isso não mudou o homem que ele era. O mundo pode querer te mudar, mas se você tem um caráter ilibado, se você tem buscado a presença do Todo-Poderoso, você faz a diferença. O mundo pode querer te mudar, mas Deus não. Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu. Vou parar aqui um pouquinho. Olha que Nabucodonosor, ele achou que ele era o cara. Ele achou que ele mandava. Ele tinha acabado de destruir Judá. Os assírios vinham arrebentando tudo. Não tinha ninguém que podia contra eles. Ele zombava dos deuses de Israel. Ele invadiu Jerusalém e destruiu foi tudo. Tanto o reino do norte quanto do sul, eles limparam. Eles só deixaram alguns em Jerusalém, os mais pobres, miseráveis, que eles não quiseram matar. Ficaram alguns só lá. Ele achou, se existe Deus, ele era com Deus, além de mim. Ele desprezava qualquer outra pessoa. Olha onde Deus age.
Aí Deus fez ele ter um sonho que ninguém entendia. E ele ainda foi pior. Ele falou assim: ó, vocês têm que adivinhar qual é o sonho que eu tive. E além de você adivinhar, você tem que traduzir para mim. Ele colocou uma coisa praticamente impossível. Inclusive, essas próprias pessoas que adivinhavam, esses homens que adivinhavam, esses profetas da época, falsos profetas, eles falaram que nunca um rei tinha pedido isso. Ele pediu uma coisa impossível na época. Mas olha aqui, olha o que Daniel respondeu. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem adivinhos o pode declarar ao rei. Ninguém. Eu acredito que quando o rei ouviu sobre o rei do céu, o qual revelava o mistério, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que aconteceu, qual é o sonho dele, o que vai acontecer, revelou o sonho dele todinho e decifrou. Nabucodonosor caiu aos pés, de joelho de Daniel, falou assim: o seu Deus é um Deus verdadeiro. O homem que confia em Deus, independente das circunstâncias exteriores, ele é exaltado. Daniel começou a mudar a sua vida aqui. Ele acreditou, ele teve a confiança, e ele falou frente a frente para Nabucodonosor. O que é que nós aprendemos aqui? Pode mudar o slide, por favor. O que é que nós aprendemos aqui na lição? Todo homem na terra, ele é carente da palavra de Deus. Todo homem da terra, nós temos um lugar dentro de nós que só é atingido pela palavra de Deus. Não tem homem, não tem. Pode ser o Papa, qualquer pessoa do mundo, não tem este homem que ele não para por uma palavra verdadeira de Deus. Eu faço audiência com muitos juízes, desembargador, sempre eu falo que Deus lhe abençoe. Todos eles curvam a cabeça. Talvez eles não respondem, mas eles respeitam. O ser humano, ele sabe que existe um Deus acima de tudo e de todos. E nem Nabucodonosor sabia que estava sendo usado por Deus para fazer tamanha maldade. Correção para o povo. Deus estava usando Nabucodonosor do jeito que ele queria. Então assim, eu vou pôr você para castigar essa nação que me desobedeceu. E ele achou que era o dono, né? O dono da cocada, mandava em tudo. Os objetivos específicos. Por favor, muda para mim, por favor, objetivos específicos. Hoje, nós queremos compreender que Daniel fez a diferença na Universidade da Babilônia. Deus te escolheu, você é nobre. O que nós estamos fazendo com as ferramentas que Deus nos deu para ganhar almas? Será que nós não estamos sendo egoístas, egocentristas, e muitos de nós achamos que nós somos eternos, que nós não vamos morrer, ou que talvez não existe vida eterna? Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que abra as nossas visões. Você pode fazer muito para o reino de Deus. Você pode mudar a vida de muita gente. Você sabia que você pode? O Espírito Santo de Deus está sobre ti. E se todo dia você falar: Senhor, hoje eu quero evangelizar alguém, você tem a oportunidade. Você tem. Pede o Espírito Santo de Deus que abra a sua visão. Não tem nada melhor do que o mundo te olhar lá fora como homem de Deus.
cada irmão aqui da igreja, quando pega um Pai do Senhor, tal, homem de Deus, você fica alegre. Mas quando o ímpio te chama de homem de Deus, quando o ímpio pede para você orar para ele, rapaz, aqui dele é uma graça muito grande. Os homens lá fora têm que nos conhecer como homens e mulheres de Deus destemidos e ganhadores de almas. Ele tem que nos conhecer. O povo não importa quem nos vê, ele tem que sentir a graça de Deus, a paz de Deus em nossas vidas. Porque senão nós não somos cristãos, nós não estamos frutificando. Que não. Olha lá, ó, Daniel, valores inegociáveis e sua convicção inabalável. Todo homem e mulher de Deus tem que ter aquilo, ó. Homens e mulheres de Deus, nós temos que ter valores inegociáveis. E as nossas convicções têm que ser inabaláveis. A nossa fé, a nossa crença, aquilo que eu acredito eu tenho que defender. Conscientizar que Daniel e seus amigos souberam realçar a soberania do Deus único e verdadeiro na academia babilônica. Hoje nós vamos explicar a intervenção de Deus na política babilônica. Pode mudar, por favor. Interagindo com o professor. Como a igreja do Senhor Jesus, precisamos alcançar todas as boas novas. O mundo acadêmico, político, o mundo lá fora também precisa das ações evangelísticas por parte da igreja. A escola dominical deve preparar os crentes para serem testemunha do Todo-Poderoso nas universidades e na esfera política. Infelizmente, ao chegar na universidade, muitos acabam sendo envolvidos por filosofias malignas, apostatando-se da fé cristã. Precisamos seguir o exemplo de Daniel e seus amigos. Aqui está falando na faculdade e alguns outros cargos, talvez políticos, mas não em todo lugar. Tem pessoa que chega numa casa e ele começa a fazer gracinha. Chega numa festa, ele quer ser igual aos que estão lá. Mas que tipo de cristianismo é esse? Não importa se me criticam, não importa o que o mundo acha lá fora de mim. Eu tenho que procurar quem que eu sirvo. Eu quero saber o que Deus acha de mim. Os outros lá fora não. Nem que ele seja contra. O evangelho toda a vida andou na contramão. Jesus andava na contramão quando ele veio. Inclusive, quando aqueles que vieram aqui, que deveria falar a palavra de Deus, não falava. Ele brigou contra os fariseus. Ele brigou contra a verdadeira palavra de Deus. Ele brigou, ele foi atrás. Nós devemos, se for preciso, andar na contramão. Os apóstolos, quase todos foram assassinados. A igreja primitiva sofreu. E nós, se for preciso, temos que sofrer se for necessário. Eu quero mostrar para vocês agora em próximo slide. Por favor. E sobre isso aqui, ó. A igreja evangélica não é obrigada a celebrar matrimônio de casal que espera filhos. Essa publicação saiu hoje pela Quinta Câmara. Vou contar essa história rapidinho para vocês. A Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJ, julgou improcedente o pedido por danos morais, formulado por um casal que teve negado o pedido de celebração do matrimônio pela Igreja Batista em Goiânia. O relato do juiz substituto de segundo grau, Delírio Belo de Almeida Filho, entendeu que a instituição religiosa tem o direito de seguir os seus próprios preceitos e, como no caso, a recusa de realização do casamento dos autores que esperavam filhos. Desde a formação, dessa forma, o homem e a mulher terão que pagar 50 mil de indenização. O que eu quero contar um contexto para vocês aqui? Ó. A igreja está sofrendo. O que aconteceu nesse caso aqui? Ó? Esse caso aqui, ó, foi uma mulher, você está vendo lá, ó, que ela estava grávida. E a igreja batista não quis realizar o casamento dela. Não quis realizar, falou que ela não poderia casar desse jeito. A igreja não permite. Ela entrou em juízo. Isso era membro da igreja. Entrou com ação judicial e ganhou liminarmente. O pastor foi obrigado a fazer o casamento dela em público daquele jeito.
abrir a porta e fazer o casamento. Mas foi feito dentro da igreja. Dentro da igreja. Agora, o juiz deu que eles têm que pagar uma indenização de 50 mil para esse casal, tem que pagar uma indenização de 50 mil para a igreja. Mas o que eu quero falar para vocês não é sobre essa indenização. Eu quero contar para vocês que o mundo não vai melhorar. As coisas vão piorar. A igreja vai sofrer mais ações, vai fazer até casamentos contra a natureza, contra o credo da nossa igreja. Nós estamos sofrendo e vai piorar. O que eu quero falar para vocês aqui, que essas situações vão começar a ocorrer daqui para frente. E os homens e mulheres que não são homens de Deus, se nós não ensinar os nossos filhos, se nós não ensinar as pessoas a ter coragem, lutar, e se for preciso morrer pelo Evangelho, as coisas vão piorar e muito, não vão melhorar. Inclusive, dentro da igreja estão se rebeldeando. Hoje, inclusive, nós temos pessoas que acham absurdo o nosso credo, acham absurdo as nossas regras, inclusive a regra da Bíblia, acham absurdo. Fala que é arcaico, ultrapassado. A Bíblia nunca foi ultrapassada. Nós temos que entender que nós devemos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Nós temos que entender e lutar contra essas coisas. E se nós não evangelizarmos, se nós não formos fortes, nós não vamos nos dar conta de passar por essa fase. Amém? Pode mudar, por favor, a introdução. A evangelização na universidade também deve ser uma prioridade máxima da igreja. Pois do universo acadêmico saem cientistas, educadores, formadores de opiniões e boa parte dos governantes e legisladores. Os nossos filhos amanhã vão ter na faculdade. Os nossos filhos amanhã podem ser juízes, podem ser prefeitos, vereadores, deputados. Os nossos filhos amanhã podem fazer a diferença. E será que eles vão ser corrompidos pela universidade? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que pregar para essas crianças, para esses jovens que estão entrando, para que eles possam defender essa classe, para que eles possam defender. Daniel defendeu. Eles não se curvaram diante da estátua do rei. Eles preferiram ir para a fornalha. E nós, qual que é a nossa coragem? Nós temos que ser corajosos e falar o evangelho. As coisas vão piorar, vocês podem ter certeza. Eu ainda acredito que a igreja vai chegar ao ponto da igreja, grande parte igual à igreja primitiva. Na China, agora nós temos igrejas trancadas. No Brasil, nós temos vários locais que a igreja não entra. Nós temos vários locais que as igrejas foram queimadas, os membros todos foram queimados dentro da igreja, de porta trancada, e ninguém poderia sair. Talvez nós tenhamos um pouquinho de conforto aqui no Brasil, mas vai chegar aqui. O islamismo está chegando, a crueldade está chegando, e eles matam sem piedade, sem dó e nem piedade. Enquanto os brasileiros têm a média de 1,5 filhos por casal, eles têm a média de 9, 20. Eles são a nação que mais cresce no mundo. Em 2020 a 2025, vai ser uma das maiores nações do mundo já. Nós devemos ter coragem, nós devemos ter preparado. Deus tem uma vida melhor para mim e para você. Eu não estou aqui passando medo de ninguém. O que eu estou falando para vocês, vamos ser crente, vamos ser forte, vamos ser fiéis e vamos buscar ganhar almas. Nós não podemos calar os nossos lábios, não podemos. Somente desta maneira viveremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética. Nesta lição veremos o exemplo de Daniel e de seus 3 companheiros. Exilados na Babilônia, destacaram como acadêmicos, como servidores públicos e políticos. Nós temos destacado como homens e mulheres de Deus. Temos que destacar. Eles mostraram em ato e palavras a supremacia do Deus de Israel. Sabe que cenário que eles estavam aqui? Um cenário tudo destruído. Eles podiam muito bem se corromper. Cadê o Deus de Israel que deixou matar quase todos lá em Judá, destruiu tudo em Israel, em Jerusalém? Cadê esse Deus?
Eles eram jovens, tinham a média de 15 a 16 anos quando foram para lá. Eles poderiam muito bem se corromper. Não, eles resolveram mudar a história. Eles mudaram a história do mundo, do cenário, na época. Eles mudaram. Tanto eu quanto você podemos mudar o cenário. Eu acredito fielmente, eu acredito que todos nós somos uma arma na mão de Deus. Todos nós somos fortes. Todos nós. Esse dia eu estava num culto familiar e eu vi uma irmã falar e eu fiquei tão alegre, tão alegre. Eu me lembrei quando eu era novo convertido. Eu não tinha vergonha. Eu falava a qualquer pessoa. Eu queria arrastar todo mundo e falar: Senhor, salva. Conhecer Jesus é gostoso, é verdadeiro. A vida desses hebreus serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos, inclusive a nós, que lutam para levar o evangelho à mais alta esfera do conhecimento e do poder. Amém? Por favor, pode mudar. O outro, por favor. Esse eu já leio. Daniel. Pode mudar mais um, por favor. Daniel na Universidade Babilônica. Em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus. Eles, porém, jamais renunciaram ao seu temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Uma vida testemunhal. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, eles resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. O seu objetivo não era destruí-la, mas transformá-la através de uma postura santa e testemunhal. Todos nós devemos ter estratégica. Todos nós temos que pedir a Deus sabedoria. Às vezes você está perguntando no seu coração: Senhor, mas como é que eu posso fazer alguma coisa? Mas primeiro, nós conhecemos a Bíblia. Como é que eu vou evangelizar alguém, sendo que nem eu sou evangelizado? Como é que eu vou conhecer um cristianismo que nem eu conheço? Hoje eu estava falando ontem lá para os discipulados. Como é que eu vou conhecer se eu não conheço o manual? Se eu não conheço o manual da vida? Não tem, a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. E se meu coração não tem nada da palavra de Deus, ele não vai falar nada. Ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai falar qualquer outra coisa, menos as coisas de Deus. Quando nós estamos envolvidos na palavra de Deus, quando estamos estudando, quando estamos valorizando, quando estamos alegrando, quando estamos sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, nós achamos oportunidade para tudo. Tudo em qualquer lugar você acha oportunidade, porque você brilha. Nós passamos a ser o sal da terra. O mundo está em escuridão. O mundo está procurando verdadeiros adoradores. O mundo está sedento. O mundo está escuro. O mundo está chorando. Não tem uma pessoa que você conversa lá fora que ela não está com sede. É só começar a puxar o fio da meada. Você fala qualquer coisa, Deus lhe abençoe. Nossa, o senhor é evangélico? É desse jeito. Tem um dia abençoado, a pessoa até assusta. Que a maioria das respostas hoje é complicada. Então, nós devemos entender sobre isso. Aqui cabe nós revermos um pouquinho como é que está a minha intimidade com Deus. Porque se a minha intimidade estiver boa, eu tenho que falar. Se ela não tiver, não vai sair nada. O crente deve ser orientado para que testemunhe de Cristo também nos campos universitários. Nesse campus universitário eu quero colocar universal, em todas as áreas, não só na universidade. Em primeiro lugar, o universitário crente evangeliza através de um testemunho santo e irrepreensível, que por si mesmo é uma mensagem. E também por meio de uma abordagem sábia e oportuna, que mostre a razão de nossa esperança. Nenhum universitário, nenhum cristão deve sacrificar o evangelho no altar da pós-modernidade, antes que seja oportuna a proclamação de Cristo. Pode mudar, por favor. Nós devemos entender e saber que Cristo tem que estar em mim, em todas as coisas e em todo lugar.
Por favor, pode mudar. Uma carreira acadêmica testemunhal. Incentivamos nossos irmãos a que sobressaiam pela excelência acadêmica. Se apresentarem rendimento medíocre, como poderão demonstrar que o amor de Cristo conduz à verdadeira sabedoria? Vejamos o exemplo de Daniel e seus companheiros. Eles formaram-se com um louvor máximo. Daniel 1:20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que os reis lhe perguntavam, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Aqui Daniel mostrou que ele estava buscando o Deus do céu. A sabedoria dele não era humana. A sabedoria vinha de Deus. A sabedoria dele vinha do alto. A mediocridade acadêmica põe contra o evangelho. Não só a acadêmica, mas a mediocridade hoje que nós temos do cristianismo. Hoje nós temos um cristianismo barato, vergonhoso. A maioria dos cristãos hoje, na realidade, ele quer dominar Deus. Ele quer que Deus faça a sua vontade. Ele quer pegar Deus e colocar numa caixinha. A maioria das pessoas hoje, eles diminuem o poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, que tem o domínio sobre todas as coisas, que tem a terra na palma da sua mão, o planeta. As pessoas acreditam que Deus é feito somente para resolver o seu problema pessoal. A minha dívida, meu carro, os meus problemas financeiros, somente as minhas dores, a minha birra, a minha briguinha, o meu descontentamento com o meu próximo. Não, Deus é muito maior do que essas coisas. Muito maior. Talvez Deus permite tudo isso para você poder enxergar quem Ele é. O poder dEle, a graça dEle. Deus é muito maior do que os nossos problemas pessoais, que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Deus, Ele é grande. Ele tem uma missão. E até preocupado muito mais com você, que veio para o reino dEle, crescer o reino dEle. Nós somos curados quando estamos envolvidos com as obras de Deus, com as coisas de Deus. A maioria das nossas doenças, dos nossos descontentamentos com o mundo, com nós mesmos, com as nossas depressões, é porque nós não conhecemos o nosso Deus. Ficamos só na beirada. Nós diminuímos o poder de Deus. Enquanto nós deveríamos ter coragem. O objetivo de Daniel aqui era mostrar o Deus que ele servia. Qual é o objetivo da minha vida? Qual que é a minha meta? Qual que é o meu foco? É manter o povo conhecedor da palavra de Deus? Ou o meu foco é somente financeiro, ou local, ou organizar a minha vida, achar que eu nunca vou morrer? O crente que ama a Cristo adora-o também com as suas notas, com as suas graduações, com o seu mestrado, com os seus doutorados, com as suas forças, com a sua vontade, com o seu tempo, com o seu amor, com a sua gratidão, com o seu dia. Você sabia que todos nós temos bilhões de veinhas aqui na cabeça, que se uma triscar na outra nós não acordamos vivos? A vida é um milagre. Eu só acordo, você só acorda porque Deus quer. Pode mudar a favor. E às vezes não fazemos nada para Deus. As nossas orações muitas vezes são vergonhosas. Não aproveita 2%. É só reclamação e murmuração e pensamentos próprios, voltados para mim mesmo. Será que com um pensamento desse eu vou conseguir fazer igual Daniel fez? Será que com um pensamento desse nós vamos mudar o mundo? Ou será que nossas orações deveriam ser: Senhor, cuida do nosso Brasil. Dá palavra na minha boca para uma pessoa que está destruída no crack. Dá palavra na minha boca por esse mundo que está destruído. Dá palavra na minha boca para poder tirar alguém da dor, do sofrimento. Nós só fazemos a diferença no mundo. Todo homem só fez a diferença no mundo, não porque ele foi rico, não porque foi inteligente, porque ele fez uma ação que tirou um sorriso de Deus. Nós cristãos
só somos felizes de verdade quando nós buscamos o interesse de Deus. Senão não somos cristãos, não somos homens de Deus e não somos mulheres de Deus. Enquanto eu não entender que eu só vou conseguir ser feliz através daquilo que agrada o coração de Deus e buscar o propósito que Jesus Cristo morreu na cruz, que nós somos testemunha, nós somos escravos, nós somos seguidores de Cristo. E Jesus nos deixou para ganhar almas. Daniel fez a diferença. Uma carreira testemunhal. Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica de Babilônia. E nessa posição, Daniel ficou por aproximadamente 70 anos. Alguns estudiosos acreditam que foi 66, outros acreditam que foi mais de 70. Mas nós estamos nessa casa de 66 até 72. Iniciou provavelmente em 605 a.C., ficou até 536 a.C. 539, perdão. Jesus precisa de testemunha em toda a área humana. Talvez tenha uma área que você vive que eu não posso levar a palavra de Deus. Os mundos são diferentes. Os conhecimentos são diferentes. As amizades são diferentes. Os locais de frequentar são diferentes. Pela minha profissão, eu tenho talvez um relacionamento com um tipo de pessoa. Talvez na sua profissão você tenha com outro tipo de pessoa. Mas todos nós temos que ter sabedoria para levar a palavra de Deus. Ele também morreu pelos cientistas, pelos médicos, advogados, psicólogos e educadores. Gosto muito daquela passagem onde aquela menina, nem o nome dela é falado na Bíblia. Mas ela falou, se este homem conhecer o Deus de Israel, ele vai ser curado. Naamã, se ele conhecer, ele vai ser curado. Essa menina, ela testemunhou do Deus que ela servia. Ela não era nada. Escrava. Ela fez a diferença na vida de um homem importante. E Deus foi louvado. Onde você está, você pode fazer a diferença. Não tem um lugar no mundo que você não possa fazer a diferença. Você é luz do mundo, você é sal da terra, você é sacerdote real, você é escolhido, você vai morar no céu. Essa vida é só uma passagem. Só uma passagem. Os momentos de mais alegria na nossa vida real é quando damos fruto. O próprio Jesus falou, a árvore que não dá fruto, o que acontece? É cortada, lançada no fogo. A melhor coisa do mundo é dar fruto. Alguém chegou em você assim, rapaz, aquela palavra aquele dia falou comigo. Deu fruto. Tem coisa melhor? Não tem, não tem. Não tem. Isso cura qualquer depressão. Cura ou não cura, pastor? Cura qualquer coisa. João Leite ali. Está dando fruto. Irmãos, aqui na terra, 90% da nossa vida é tribulação. É correr atrás do trem. Irmão, é a coisa mais incrível do mundo. Você acorda alegre, você às vezes dorme alegre de um tanto que não tem como mais ficar alegre. Acorda triste. Quem vai entender uma coisa dessa? Tem dia que você acorda o cara mais alegre do mundo. O cara mais... Você é um leão. Você resolve tudo. Você vai dormir triste, arrebentado. Ou vontade de morrer. A síndrome de Elias. A síndrome de Jonas. Nós somos dualistas. Nós somos dualistas. Sabe o que faz o meu coração ficar satisfeito? É ganhar alma para Jesus. Nós é ganhar alma para Jesus.
É esse fruto que Deus quer, meu e seu, para o mundo. Ele também morreu pelos cientistas, médicos, advogados, sociólogos e educadores. Se prepararmos devidamente os crentes, levaremos Cristo à elite cultural de nossa nação e do mundo. Por conseguinte, treinemos os crentes para que formem um grupo de orações, estudo bíblico e evangelismo. Desse núcleo, Deus haverá de suscitar testemunhas irresistíveis de sua palavra. O Evangelho de Cristo não pode ausentar-se das áreas cultas. Pode mudar, por favor. Irmãos, depois que eu entrei no ministério de Gideon, vocês não têm noção tanto que é bom. Vocês não fazem a noção, a alegria que é trabalhar para Cristo. Irmão, lá nós temos tanto testemunho. Lá tem um testemunho até hilário, engraçado. Tem um testemunho lá que é o seguinte: o cara entrou numa casa para roubar. Aí ele chegou lá, pastor, só tinha um facão no Novo Testamento para fumar crack. Aí ele chegou, vou levar, só tem isso mesmo, fazer o quê, né? O facão ele vendeu, o Novo Testamento ninguém queria comprar, né? Meio complicado de vender, né? Assim, já que não estou vendendo esse livro, eu vou ler, né? Não estou achando comprador. Aí pegou e começou a ler o Novo Testamento. O que aconteceu com ele? Hoje é um pastor, um ganhador de almas. Mas nós temos muito testemunho assim. Mas não é muito. Nós temos um país que alguns gideões foram levar a palavra de Deus. Aí no meio do caminho o pessoal pegou eles, prenderam e queimaram a Bíblia todinha, queimaram o mundo velho de Bíblias deles. Queimou muita Bíblia mesmo. Algumas folhas se espalharam e foram lá para a aldeia. Que queimaram na beira da pista. Aí o vento levou algumas folhas dos Novos Testamentos, queimado lá para a aldeia. A aldeia todinha se converteu, lendo essas folhas queimadas. Irmãos, você me perdoa, mas Deus não precisa de mim e de você, não. É um prazer trabalhar para Ele. Deus faz algo do dia que Ele quer. Você acha que Deus precisa de mim? Não precisa, não. De você também, não. Deus nos dá a oportunidade de trabalhar para Ele, de ganhar alma. Isso é a oportunidade que Ele dá para nós. Não desperdiça, não. Não joga isso fora, não. Não joga essa vida e vida em abundância fora, não. Ele acha, nossa, eu falo de alguém que ele precisa. Não. Você sabia que o homem que mais ganhou alma no Antigo Testamento, uma cidade todinha com uma frase, 120 mil pessoas. Ainda foi grosso ainda, né? Deus vai mandar juízo nessa cidade aqui logo, queimar logo isso aí. Acabou. Pronto. Torrar tudo. Não, Deus não precisa dar a oportunidade de nós abrir a boca, se precisa de Deus falar. Quando nós falamos, nós começamos a viver. Nós começamos a viver. Ponto central. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença no mundo acadêmico, político, não só nesses pontos, mas em todo local. Daniel e seus amigos foram educados na Universidade Babilônica, mas não se corromperam. Nós estamos no mundo, mas não vamos corromper com esse mundo. Nós vamos fazer a diferença. Nós somos homens e mulheres de Deus. Arqueólogos revelam que os 4 jovens devem ter estudado, por exemplo, língua caldeias, textos cuneiforme em caldeias e arcádio. Uma vasta gama de resumos sobre religiões, magias, astrólogos e ciência. Além de falarem e escreverem em aramaico. Inclusive, o livro de Daniel, a partir do capítulo 2, ele é escrito até o capítulo 7, ele é escrito em aramaico, no original. Aproveite para mostrar aos alunos que quando o nosso compromisso com Deus é forte, isso não significa necessariamente que seremos corrompidos por uma educação pagã, numa sociedade pagã. E uma vez eu fui na casa de uma irmã, pode mudar, por favor. Ela falou assim, nossa, irmão, você está lendo a Bíblia demais? Não lê a Bíblia, você vai ficar doido. Antigamente tinha essa história, não tinha? Os irmãos falavam que quem lia a Bíblia demais ficava doido. Não podia conhecer demais, não. Você já viu falar sobre isso? Já? Eu já fui na casa dela e falou que não podia ler, eu já estava lendo a Bíblia demais, já estava ficando meio variado. Pode mudar, por favor. Deus na academia babilônica. Daniel e os seus 3 companheiros estavam a serviço do governo, que desconhecia por completa a soberania divina. Entretanto,
souberam como, num momento crítico, realçava a soberania no único e verdadeiro Deus. A crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu império. Olha para você ver aqui, ó. Irmãos, hoje nós vivemos numa vida onde nós estamos sofrendo por algo que nem aconteceu ainda. Hoje muitos de nós não vivemos nem o futuro, não, nós ficamos preocupados demais com o futuro e sofrendo com as consequências do passado e não estamos vivendo o presente. Como o rei Nabucodonosor, ele estava preocupado com o futuro do seu império. Esse império não pode acabar. Ele tem que continuar esse domínio por muito tempo. Quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do rei do céu, o estabelecimento do reino do céu na terra, como nenhum de seus magos ou astrólogos foram capazes de interpretar o sonho, decretou a morte da elite intelectual da Babilônia. A academia babilônica era inútil naquele momento. Crises semelhantes desafiam os acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento. Não só eles, mas nós também. Por essa razão, precisamos ser alicerçados na palavra de Deus, a fim de mostrar o Evangelho de Cristo como a única solução para todos os problemas humanos. Pode mudar, por favor. O homem tem que conhecer o nosso Deus, o Deus que salva, cura e liberta. Por favor, muda a resposta teológica evangélica. Naquele momento de crise, e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos, e, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E assim o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos tempos. Somente o Evangelho de Cristo pode responder à questão que angustia a humanidade. Nós estamos vivendo um país em crise. Nós estamos vivendo um país que todos os países estão em crise, não só o Brasil. Nós estamos com crise em toda a área do mundo. Vai melhorar? Não, não vai melhorar. O que pode melhorar é a minha intimidade com Deus, é a sua intimidade com Deus. Aproveite, pois, a crise atual para proclamar a todos. Eu esses dias estava falando lá com os Gideões, a coisa mais engraçada do mundo. Hoje nós chegamos numa fila do banco. Primeira coisa que o cara fala: não, moço, o Brasil não vai passar dessa não, né? Aí passa um pouquinho. Nossa, essa ladruagem no Brasil. E essa crise, hein? Como é que está a sua vida? É só murmuração. Todo mundo. O crente tem que cair nessa? O crente tem que fazer a diferença. O crente ele tem que fazer a diferença. Quando uma pessoa, você está num banco, alguma coisa, ou você fica calado e não entra nessas conversas, ou senão você fala assim: tem solução sim. O meu Deus é o Deus que muda a circunstância. O meu Deus é o Deus que cuida de mim. Nós temos que aproveitar essas crises do mundo hoje e proclamar a palavra de Deus. Daniel teve sabedoria. Quando ele chegou diante do rei, ele falou: o meu Deus, a quem eu sirvo, vai revelar sonhos, é nada para ele. Está arrebentando tudo. Não, se a gente ficar envolvido com televisão, se a gente ficar envolvido com internet, se a gente ficar envolvido com este mundo, só tem desgraça. Me desculpa a palavra, só desgraça. A coisa mais triste hoje é assistir um jornal. Depressivo hoje é você ler uma Veja. É depressivo. Quantas vezes, eu nem estou lendo mais. Depois de tanto escândalo, às vezes eu pegava a Veja no meu escritório 10 horas. Quando eu saía meio-dia, eu saía com meus nervos tremendo. Quantas eu não aguentava nem voltar para o serviço. Ficava em casa dormindo o resto da tarde, nervoso, irritado. Nós devemos usar essas estratégias para ganhar almas. Essa palavra tem que ser: o mundo não vai melhorar. O que vai melhorar é a minha intimidade com Deus. E o Deus o qual nós servimos,
ele pode mudar o meu interior, independente das circunstâncias exteriores. Quando nós estamos olhando para Deus, nós enxergamos um mundo diferente. Somente o Evangelho de Cristo pode responder às questões que tanto angustiam a humanidade. Nós vivemos numa crise terrível de depressão. O mundo nunca sofreu igual está sofrendo de crise depressiva. Nós estamos em várias pessoas se suicidando. Várias pessoas desistindo da vida. E o que nós estamos fazendo diante desse quadro? Jesus é a esperança do mundo. Aproveite, pois, a crise atual para proclamar a todos, inclusive aos sábios, poderosos, qualquer pessoa, que somente Cristo resgata a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada. Assim como naquela época, o reino estava focado, ele ia ser destruído. Não tinha outro jeito, já tinha a sentença. O mundo não vai melhorar. Jesus vai voltar. Eu creio que ele está voltando. Pode mudar, por favor. Eu creio que ele vem para buscar a sua igreja. Eu não sei o que ele vai deixar nós passarmos aqui. Eu não sei. Mas se você começar a estudar e ver muito a parte da Bíblia, quase toda a Bíblia já está se cumprindo ou já se cumpriu. Daniel e seu amigo souberam realçar a soberania do único Deus verdadeiro na academia babilônica. Daniel resolveu desde o início não se contaminar. Ele não abriu mão das convicções, mesmo se tivesse de pagar com a vida por isso. Tanto Daniel quanto os seus companheiros, eles falaram: nós não vamos se curvar. Pode nos colocar dentro da fornalha. Pode nos colocar. Pode vocês quiserem. Nós não vamos se curvar diante de ti, Nabucodonosor. Não tinha agora a presença dos seus pais. Não tinha ninguém. Eles eram jovens. Mas eles tinham o amor de Deus. Ele tinha a lei de Deus gravada em seu coração. De modo, desde a infância, ele somente desejava servir a Deus de todo o coração. O verdadeiro crente, o verdadeiro homem de Deus, ele enxerga sempre a presença de Deus na sua vida e em qualquer circunstância. Ele descansa. Ele descansa. Pode mudar, por favor, esse aí. Lá embaixo, aquele que resolve permanecer fiel a Deus, enfrentando as tentações, recebe força para permanecer fiel por amor ao Senhor. Por outro lado, aquele que antes não toma a decisão de permanecer fiel a Deus e à sua palavra, terão dificuldade para resistir o pecado ou evitar conformar-se com o caminho do mundo. Irmãos, se nós não temos uma intimidade verdadeira com Deus, não vamos vencer o mundo. Por favor, o tópico 3, pode mudar. Daniel era bastante idoso quando foi convocado. Olha que bênção. Irmãos, ser honesto, ter um caráter libado e buscar sempre agradar o coração de Deus, é verdadeiro, é vivo, é eficaz e compensa. É aquilo que está lá no Salmo, até na velhice ele dá fruto. Viçosos. Ele encontra vida como a palmeira, num solo onde não tem vida, na areia. As suas raízes encontram água no solo mais profundo. E ele termina a vida sorrindo, dando fruto. Como é gostoso. Essa semana eu fui numa festa de casamento do médico, dono de um dos hospitais de Goiânia, Gideão Internacional. Que vida! Dr. Milásio, aniversário de casamento, 50 anos, Dr. Milásio. O homem, só de Gideão, ele é 30 anos. Casou dentro da igreja. Que ele é crente, acredito desde quando nasceu. Mas lá falou desde o casamento que ele
conheceu a esposa dele dentro da igreja. Toda a vida com a vida pautada nas coisas de Deus. 30 anos de Deus entregando uma Bíblia para as pessoas. Voltado, buscando. O homem que teme a Deus, ele faz a diferença durante toda a sua vida e termina a sua vida com uma história diferente, bonita. Gerou frutos, gerou bênção. Dá fruto até depois de velho. Velho dá fruto. Velho, depois de velho. Idoso, perdão da palavra, depois de idoso. Daniel já era idoso, gente. Já estava talvez até lá escanteado, talvez ali ele já estava ali querendo só descansar. Foi um homem que mudou o cenário do rei. O Nabucodonosor já nem tinha mais um cenário. Naquele instante ele poderia ser politicamente correto. Toda a sua vida ele foi correto, foi corajoso. Pois proclamou corajosamente a sentença contra o rei Beltesazar. A corrupção da Babilônia. Embora Nabucodonosor tenha conhecido o senhorio divino de 3 ocasiões, seu filho Beltesazar, ao substituí-lo, não demorou a levar o império à ruína. Numa noite de orgia e insultos, o Deus de Israel, ele profanou os utensílios sagrados. Tempo da presença de sua mulher, concubinas e grandes. Naquela hora, o Senhor escreveu na parede do palácio a sentença de morte para ele. O mesmo acontece no Brasil. Deus está e requer do seu povo uma atitude mais evangélica, santa e decisiva. Pode mudar, por favor. Deus está procurando homens e mulheres de Deus verdadeiro. Homens que não se corrompem. Homens que vai fazer a diferença no Brasil. Como nenhum acadêmico babilônico fosse capaz de ler a sentença divina escrita na parede, o nome do velho profeta é invocado. Já na presença do rei, é rejeitado todos os dons e agradados que eles lhe oferecem. Daniel leu a sentença mais uma vez. Ele não se deixou enlaçar pelo charme do politicamente correio. Interpretando a inscrição, repreendeu energicamente o monarca. Que os homens públicos cristãos não se frustrem o seu dever, nem venhamos, neste momento de crise econômica e política que delibera o Brasil, anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que bem-aventurança é a nação cujo Deus é o Senhor. Os governantes, legisladores, juízes também precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E em breve virá para buscar a sua igreja. Que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade, à semelhança de Daniel e seus companheiros. Estes poderão fazer uma grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política. O Senhor Jesus precisa de crente em todas as camadas sociais. Por favor, põe na última. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Abre os nossos corações. Nós temos a oportunidade de fazer essa diferença. A outra, por favor. Eu quero finalizar aqui agora a minha participação. Pode mudar assim, com Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Um coração que ama ao Senhor não tem dificuldade em fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Alguém disse bem que fé não é crer apesar das evidências. Isso é superstição, mas sim obedecer apesar das consequências.
quando tiver de escolher entre a palavra de Deus e a comida do rei, ou o mundo lá fora, fique com a palavra de Deus. Quando você tiver de decidir entre a palavra de Deus e os banquetes do mundo, fique com a palavra de Deus. Eu rogo nesta noite para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer entender que nós somos os soldados, que nós somos homens e mulheres de Deus escolhidos a dedo por Deus, com uma rica oportunidade. Não deixe o tempo passar. Hoje nós estamos cheios de crentes com 30 anos, mas são estéreis. Hoje nós estamos com crente que está custando carregar ele mesmo. Hoje nós temos crentes que nós somos vergonhosos, muitas das vezes. Vamos mudar. A mudança na minha e na sua vida tem que partir de nós. Nós somos as únicas pessoas que podemos ganhar vida para Jesus através do Espírito Santo de Deus. Mas somos as únicas pessoas que podemos perder a salvação por inércia nossa, por irresponsabilidade nossa. Eu rogo a Deus para que todos façam uma retrospectiva da sua vida e façam uma análise. Se você não estiver dando fruto, é bem capaz que Jesus pode nos cortar e jogar no fogo. Agora, se nós estamos dando fruto, Deus vai nos colocar adubo, vai nos dar coragem, e nós podemos chegar à coragem que Estevão teve, que mesmo diante da morte, mesmo diante de Daniel, mesmo grandes homens de Deus, eles não se acovardaram. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de nós. Curva as vossas cabeças, quero fazer uma oração. Pai, obrigado por estar aqui, Senhor, com essa rica família, com esses irmãos, Senhor, que são homens e mulheres de Deus destemidos, Senhor. Papai, nos dê coragem, Senhor. Nos dê sede de alma, Senhor. Nos dê responsabilidade com o ministério, Senhor. Responsabilidade com a sua palavra, Senhor. Responsabilidade com ganhar almas, papai. Responsabilidade, Senhor. Nos dê uma fé inabalável, Senhor. Nos ajuda, Senhor, estar com a mente voltada para as coisas do céu, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, almejando o céu, Senhor. Ganhando almas para Ti, Senhor. Nos ajuda a ser árvores que dão fruto para o Teu reino. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aprendemos muito nessa noite, né, irmãos? Muito. A ser exemplo, a ser evangelista dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, no trabalho. Enquanto o professor falava aqui, estava meditando na minha oportunidade que eu tive de servir a Polícia Militar do Estado de Goiás, e lá, mesmo jovem, eu fui para a Polícia Militar com 24 anos, e lá Deus me abençoou que eu fui exemplo lá dentro. Eu ganhei muitas vidas para Cristo. E dessas pessoas que eu ganhei, tem vários pastores. Tem um pastor que eu evangelizei ele diretamente, pastor Antônio José Bessa de Oliveira. E ele me considera como um pai. E eu dou graças a Deus por isso, porque, como diz Paulo, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus. Nós temos que envergonhar do pecado. De falar a palavra de Deus, não precisa envergonhar. Jesus abriu os braços, foi crucificado, chamado de maldito. A Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado na cruz. E ele aceitou a maldição por nós. Não teve vergonha. E por que nós vamos ter vergonha de falar que somos crentes?
Por que vamos ter vergonha de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus nos leva para o céu? Não é mentira, nós estamos falando a verdade. Então não precisa ter vergonha. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 147, enquanto será tirada a oferta para a obra de Deus. 147, com o nosso acordeonista ali, né? Acordeonista. 147. Mais alto um pouquinho. Mais alto um pouquinho ainda. Dó maior, vamos ver aí. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um hino que eu esqueci o número dele. Eu esqueci o número. Mas que nós confundimos a música dele com um 147. E eu esqueci o número dele agora. Aí, ele é diferente um pouquinho a música, mas parece com a música do 147. Lembra dele? Ele é lá do começo, no começo da harpa, mas depois eu vou lembrar. E nós vamos tentar aprender ele
tentar aprender ele da forma correta. Glória a Deus. Amanhã haverá aqueles cultos nos lares, né? Amanhã haverá os cultos nos lares e à tarde haverá aqui a tarde da bênção. Aquela tarde, 3h30, tarde com Deus. E aí nós estaremos envolvidos nesses cultos. Eu quero dizer aos irmãos que amanhã também é o aniversário do meu filho, o Jesusmar, o Duda, e amanhã eu tenho que ir lá na casa dele à noite, cantar os parabéns para ele. Por isso, mais uma vez, não vou poder estar nos cultos. Eu gosto mais desses cultos, pois é culto que dá lucro, né? Nós vamos lá e almas são ganhas para Jesus, pessoas são salvas, e nós temos aí muita gente fazendo discipulado, pessoas que foram ganhas lá nesses grupos, que estão fazendo discipulado, preparando para batizar. Eu só gostaria que aumentasse o número dos grupos. Nós temos muito pouco grupo, tem muita gente aqui, muitos obreiros. Se cada diácono e diaconisa dirigisse um grupo, você já pensou o tanto que nós teríamos? Eu fico olhando aquelas igrejas neopentecostal, elas têm o negócio de célula, né? Os grupos de células, e eles fazem os grupos, espalham muitos grupos. Tem dia que não tem culto lá na igreja, é só as células. Então, nós poderíamos fazer um trabalho assim. O nosso não é célula, é grupo familiar. Mas a gente preparar, ir lá e falar de Jesus. Não falar, contar testemunho triste, falar, minha vida está ruim, que o negócio está difícil e tal. Não, é contar que Jesus salva. Deixa o problema, conta para Jesus, viu? Conta o seu problema para Jesus. E conta de Jesus para as pessoas. Jesus é maravilhoso. Né? Nós temos que suportar a luta. A luta vem, dá vontade da gente abrir a boca no mundo e falar, me ajuda, eu estou ruim, estou com a situação difícil. Mas fica calado, porque as pessoas vão rir de nós. Vão rir. As pessoas aí não têm dó da gente, não. A gente está falando e a pessoa está olhando e fala assim, que coisa, fica reclamando da situação, ó, né? Que coisa feia. Todo mundo está com dificuldade. Foi o que o professor falou aqui, que todo mundo tem problema, todo mundo está com dificuldade. Não tem um que vai falar assim, não, eu não tenho problema, eu não tenho, todo mundo tem. Tem problema em casa, tem problema no trabalho, tem problema na escola, tem problema em todo lugar. Nós temos problemas. Talvez tem parente nosso que está no hospital, ou nós mesmos estamos com a enfermidade, mas vamos deixar isso, conta para Jesus. O Zé de Paula, ele canta um hino assim, não conte sua história a ninguém, só conta a sua história a Jesus. Do mundo solução não tem, silêncio é melhor, leva a cruz, procura confidenciar com aquele que conhece melhor. Nas horas das lutas, o teu grande amigo é Jesus. Então, as pessoas ficam, quando você vai contar de dificuldade, vamos supor, eu aqui, como pastor da igreja, se eu chegar, alguém fala assim, como é que está a igreja lá? Fala, rapaz, está difícil. É mesmo? O que está acontecendo? Não, o negócio lá está ruim, rapaz, está difícil, está assim, assado. Aí as pessoas interessam. Mas se eu falar assim, rapaz, se melhorar, vira festa. O negócio lá está bom demais, rapaz. Deus está abençoando, está salvando. Ó, nós vamos batizar um grupo grande de pessoas. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Aí a pessoa fala, só, eu tenho que ir agora, viu? Ele só interessa pela miséria nossa. Para contar para os outros, você sabia como é que está o Sebastião lá?
Rapaz, o trem lá tá ruim. Então, não conta não. Se a pessoa perguntar, se fala, rapaz, está bom demais. Eu conheci um irmão que ele estava doente, ruim. A gente chegava, como é que você está? Graças a Deus, rapaz, estou bom. Se melhorar, vira festa. Foi logo ele morreu. Mas ele morreu falando que estava bom. Porque com Jesus não tem jeito de ficar ruim, tem? Não tem. Com Jesus vai ficando cada dia melhor. Glória a Deus. Então, na quinta-feira, um grande culto aqui. No domingo, nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, aquela escola maravilhosa. E à noite, aliás, às 14h, o batismo, lá em Vila Nova. Hoje eu tinha que levar aquelas fichas, irmão. Você trouxe? Eu tinha que ter levado, porque se não levar, eles não lançam. Ah, trouxeram hoje. Nossa, quinta passou da hora. Tem que trazer o mais rápido possível, porque senão não tem jeito de lançar a ficha no computador e aí não tem jeito de batizar. Muito bem, os que trouxeram eu já vou levar amanhã. Aí, se tiver mais alguém, traga, até na quarta-feira, deixa lá em casa. Os irmãos que estiver aí, parentes que vão batizar, tem que deixar lá em casa até amanhã, para que eu possa levar para os irmãos serem batizados. Domingo será o batismo. E à noite, aquele grande culto na direção dos homens. E eu peço às irmãs, os jovens, adolescentes, crianças, obreiros, para nós participarmos desse grande culto. Vamos ficar de pé e vamos orar, terminando. 107. É esse hino aí, irmãos, que eu estava falando. Me desculpa, só um prazinho aqui. É só para a gente aprender aqui. Os irmãos depois olham na música, quem entender de música, olha na música e os irmãos vão ver que é do jeito que eu estou falando. Ele é assim, firme nas promessas do meu Salvador. É lá em cima. Cantarei louvores ao meu Salvador. Compensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Mas a gente canta assim, firme nas promessas do meu Salvador. Não é assim. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Então ele é diferente. Depois, firme nas promessas de Jesus o Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. De novo, firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Parece a música, mas não é igual. Amém? Vamos, pastor Ismael, vem aqui orar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui na Tua presença e aprender da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos momentos de comunhão, pelos momentos de louvor, pelos momentos de aprendizado, por tudo que aconteceu, que tudo que ocorreu, que aconteceu nessa noite, possa vir glorificar o Teu nome. Obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos que estiveram aqui, pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa continuar guardando, protegendo e livrando-nos de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa estar nos cobrindo com o Teu sangue, nos dando segurança e proteção.
É o que nós te pedimos agora e para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.